Amados, eu quero ler Êxodo, capítulo 15. Vamos ler alguns versículos e eu quero também, no mesmo capítulo, a gente ir para o versículo 20 e 21 também. Diz a palavra de Deus assim em Êxodo. A palavra de Deus, no livro de Êxodo, está escrito assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, é valente. O Senhor é o seu nome. Aí no verso 20 diz assim: E a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou também um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia e cantava: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Poder assentar em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Amados, quando nós lemos Êxodo, o livro, esse livro tão maravilhoso, nós vamos ver no capítulo 12, aconteceu algo maravilhoso, que foi a instituição da Páscoa, quando o Senhor tirou do Egito, 430 anos depois, ele tirou do Egito o seu povo com mão forte, ele arranca dali, e grandes coisas aconteceram, e este povo viu tudo o que aconteceu com o agir de Deus para com as suas vidas. Eles viram e presenciaram, desde o Egito, a mão de Deus fazendo coisas tremendas e poderosas. Eles viram com seus olhos o agir de Deus, tirando eles e livrando eles da morte, quando o Senhor ordena e diz para que todos colocassem nos vergais das portas um sangue de um cordeiro para que o anjo da morte, quando passasse, não entrasse. Eles viram todas as pragas, e este sangue já era um prelúdio e mostrando o que haveria de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista disse quando viu Jesus. E este sangue foi derramado na cruz do Calvário por amor de toda a humanidade, de todos os seres humanos. O Senhor morreu por todos. Ele não morreu só por quem se acha digno de alguma coisa. O Senhor, ele morreu por todos, e ele morreu e ressuscitou, e nós somos alcançados não pelo que eu mereço ou o que você merece, mas sim pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Esse povo assistiu com os seus olhos, tudo eles viram. Esse povo, o povo de Israel, eles viram quando Deus, de maneira sobrenatural, uma coluna de fogo ia à noite na frente, guiando eles. Eles viram uma nuvem para o sol não castigar aquele povo. Eles viram todas essas maravilhas de uma forma tremenda e poderosa. Esse povo, eles viram quando Deus, de maneira sobrenatural, esse Deus tremendo que nós cantamos aqui agora,
Porque esse nosso Deus é tremendo, irmão. Esse Deus é tremendo, Ele é poderoso. Ele abriu o mar vermelho. E quando Ele abre, eles passam em pés enxutos. E não era pouca gente, era muita gente. Era mais de 2 milhões, era muita gente. E eles saíram com tudo, porque Deus disse, ó, tudo, não ficará uma unha no Egito. Nada. É assim que Deus faz. E esse povo atravessou. E quando eles atravessam, eles ficam tão maravilhados que Moisés faz um cântico de adoração a Deus. Miriam pega seu tamborim, as mulheres ficam maravilhosas. Imagine o culto como foi. Foi um culto muito abençoado. Um culto de adoração a esse Deus que tirou eles com mão forte do Egito. Tiraram, todos eles saíram. Foi um culto, irmão, maravilhoso. Mas, quando nós vemos a história, nós vamos ver, irmão, que uma das características comuns dos seres humanos está em nós, infelizmente. É justamente a inconstância. Uma pessoa inconstante. Inclusive até a nossa amada irmã, a pastora Fabiana, trouxe uma palavra e até eu fiquei impactado, porque Deus tinha me mostrado essa palavra sobre inconstância. Uma pessoa inconstante é alguém com ausência de perseverança, sem firmeza naquilo que ela crer. Isso é muito perigoso. Que tende a mudar de ideia com muita facilidade. É muito conhecido por aí, chamada Maria vai com as outras. E como, irmão, o ser humano, ele vive assim. Ele vai atrás de modismo, ele vai atrás de coisas que estão em alta, e por aí vai. Os jovens, ele tem, é presa fácil. Se alguém que é famoso fizer algo, ele também quer fazer. Se colocar uma roupa assim, ele também quer botar. Então ele não se define, porque ele está ainda se construindo, ele quer ver alguém, ele quer olhar para algo. Eu quero te dizer, à luz da palavra, olha para Jesus Cristo, o autor da vida. Olha para a palavra, se posiciona, não queira ser igual a muitos, mas seja igual àquele que morreu e ressuscitou. Que o Senhor diz que a gente tem que ser semelhante. Sede santo porque eu sou santo, que separe de muitas coisas. Então a pessoa, ela não tem atitudes, suas opiniões, elas são meias ao ponto de olhar e ela se alterar facilmente, e ela não demonstra fidelidade. Quando eu fui ver também, aqui, lá em Tiago, no capítulo 1, verso 8, ele fala justamente de uma pessoa de coração dobrado, dobre, ou ânimo dobre, que se refere a um ser inconstante, e ele mesmo diz que é inconstante. E além de ser inconstante, ela é indecisa, e muitas vezes se torna hipócrita. Olha que profundo. E fica dividida entre duas lealdades, ou seja, está na igreja, mas um pé está no mundo. Está na igreja, mas seus pensamentos estão longe das coisas que são de Deus, mas está na igreja. E isso é muito preocupante, porque essa inconstância na nossa fé nos afasta de Deus. Não é Deus que afasta de nós. Nós é que nos afastamos desse Deus tão tremendo, irmão. Porque é Ele que nos chama, sabe? A fé em Deus e suas próprias vontades, ele fica perdido, sabe? Ou a sua fidelidade ao mundo. O termo encontrado aqui em Tiago 8, capítulo 1, verso 8, onde o homem de ânimo dobre, ele é descrito como uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos, mostrando uma duplicidade de pensamento e ações ao invés de uma fé firme e completa naquele que o chamou. O Senhor nos chamou para nós sermos firmes e constantes. Firme na nossa fé. Firme aonde eu estiver.
Eu estou agora num lugar que eu não posso ser firme. Eu agora vou parecer com isso. Não. Nós temos que parecer com aquilo que nós aceitamos como o único e salvador da nossa vida. O Senhor dos Exércitos está conosco. Eu tenho que ser firme. Mas aí eu vou ser deixado de lado. Vão me abandonar, ninguém vai me querer porque eu sou diferente. E aí? É uma escolha. Ou você escolhe aquele que te chamou, ou você escolhe aquele que você acha que é mais poderoso. Mas o meu Deus é tremendo. Eu quero ficar com este que abriu o mar vermelho. Eu quero ficar com esse que disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu. 4 dias já estava fedendo, em estado de putrefação. Você sabe o que é isso? Amado, você sabe o que é chegar a esse nível? É um nível, irmão, que não dá. Mas ele, com uma palavra: sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu. Esse é o Deus que o Senhor dos Exércitos é Ele, o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, uma pessoa inconstante é aquela que tem falta de constância, tem falta de firmeza, tem falta de estabilidade. Ser inconstante é ser volúvel e também ser infiel. O comportamento desse povo de Israel que nós lemos aqui no deserto é um exemplo de extrema inconstância. Como pode, irmão, um culto tão abençoado, tão maravilhoso, tão poderoso, eles viram tudo, mas esse povo provou que é um ser inconstante. Imediatamente após o profundo acontecimento tão significativo, tão maravilhoso que foi a Páscoa, a instituição da Páscoa em Êxodo no capítulo 12, tendo acabado de deixar o mar vermelho, aos pés enxuto, onde Deus abriu esse mar para eles, eles viram tudo isso. Em Êxodo 14, depois de um culto de louvor e reconhecimento à grandeza de Deus, que nós lemos e nós acabamos de ler em Êxodo 15, onde Moisés faz um cântico de adoração, o culto foi uma bênção. Os israelitas sofrem um ataque de inconstância. Eles parecem que esqueceram. Bastaram apenas 3 dias no deserto. É tipo hoje, você está num culto hoje de domingo, um culto que nós louvamos a Deus, glorificamos o seu nome, dizemos que só Ele é Deus, que Ele é um Deus tremendo, que Ele é maravilhoso, que o Senhor Ele tem nos guardado. Aí na quarta-feira, nós mudamos as nossas palavras, ao invés de continuar adorando e glorificando, mudamos as coisas. Isso é inconstância. Sabe, apenas 3 dias se passaram, eles começaram a reclamar. Primeiro, eles reclamam, não tem água para beber. Eles começaram a falar que não tinha água. Depois, eles disseram: a água não é boa. Porque, amado, aquele que é inconstante, se está chovendo, é horrível, está chovendo. Se está um sol quente, para que esse sol? Se está ventando, por que ventando? Tudo reclama, tudo fala, tudo é alguma coisa para falar, sabe? E para ele mesmo se dizer: poxa, nada na minha vida está bom. Tem pessoas que é assim, que tudo na vida dela, ela põe defeito, tudo ela coloca situações difíceis. Pessoas, irmão, que só fala coisas para botar para baixo, sabe, para desmotivar. Pessoas que não guarda a sua boca, ao invés de falar palavras que não vai levantar, melhor ficar calado. Porque, irmãos, é isso que nós precisamos. O mundo já é cruel, então nós temos que ter palavras de vida e nunca palavras de morte. Palavra de levantar e não abater. Palavras de dizer: olha, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, pessoas inconstantes, pessoas que ao invés de trazer alegria,
ela traz só problemas. Elas disseram, a água não é boa. Então, elas mudam e dizem, não há nada para comer. Pense, irmão, em uma criança birrenta. Pense em alguém, irmão, que é difícil. Tudo quer na hora. Tem muita gente que está na igreja, tudo ela quer para agora. Se Deus não der, e vai por aí. Pessoas, irmãos, que precisam amadurecer. Nós precisamos entender que a gente passa por um processo. E mesmo as lutas vindo sobre a nossa vida, nós não podemos deixar de ter a nossa fé firme naquele que nos chamou. Apesar das lutas e de situações difíceis, nós estamos firmes e constantes com o Senhor. Não inconstante, mas constante na nossa fé. A luta é grande, há o deserto, há situações, há adversidades. Ei, Deus é tremendo. Creia, é Ele que pode mudar toda a história. Imagine uma pessoa assim, uma criança, sabe? Tem muita gente que quer viver sempre criança na casa do Pai, na casa de Deus. Não quer crescer espiritualmente, é sempre menino na fé. Amado, que Deus dê a cada um de nós amadurecimento espirituais, para crescer em forma, em graça, para crescer em fé, porque aquele que tem fé, ele é de Deus, uma fé em Cristo. Em Tiago, nós vamos ver aquele que tem fé e duvida, pede sabedoria, mas duvida, esse não agrada a Deus, é semelhante às ondas do mar. Então, tem que ter uma fé, tem que ser constante. Mas choveu, glória a Deus. Está luta, amém, o Senhor está conosco. Esse Deus é tremendo. Imagine, irmão, uma criança assim, birrenta. Agora imagine, multiplique isso por um monte de gente, falando a mesma coisa, mais de 200 mil, muita gente, falando, pessoas, coisas pequenas. Então eles começaram a ter uma ideia do que estava acontecendo. Quando você vê isso, a gente tem essa ideia do que estava acontecendo ali, dessa inconstância. Saíram de um mar que Deus abriu, daqui a pouco está todo mundo reclamando, e um passando para o outro. São pessoas, irmãos, que ao invés de trazer força, você quer fazer algo, aí vem, não faz assim, não vai dar certo não, isso não dá certo. Isso, irmão, que Deus nos afaste de pessoas assim. Coloque pessoas que têm uma firme, constante em fé em Deus, que não veja a situação do jeito que está, apenas creia, tenha fé e levante o outro que tem. Mas tem muita gente que bota para baixo, tem muita gente que influencia, e aqui aconteceu uma influência terrível. O cântico de Miriam sobre o grande Deus, irmão, que operava maravilhas que nós lemos, já havia sido esquecido. Um culto tão abençoado, esqueceu todo mundo, 3 dias só. Teve um cântico, as mulheres adorando, profetiza Miriam, tome no tamborim, Moisés cantando louvores, agora acabou, 3 dias apenas. Veja a inconstância. Deus não se agrada daquele que é inconstante na sua fé. Seja constante e firme na fé que o Senhor te deu, não olhe para trás, creia, continua. Não largue a espada na batalha, pegue a espada, desembanha ela e vai em nome do Senhor dos Exércitos, porque é Ele que dá a vitória. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus sonhos, não desista de nada, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Esse é o Deus tremendo, o Deus que abriu o mar vermelho para todo o povo de Israel passar. Foi Ele que tirou com mão forte do Egito. Eu estava no Egito e o Senhor disse: sai do Egito. Mas tem muita gente querendo olhar para o Egito, fica querendo olhar as bolotas, as cebolas do Egito, olhando as coisas, vislumbrando o Egito. Amado, pare de olhar o Egito, olhe para os céus, que é dos céus que vem o teu socorro.
Olhe para o autor da fé, que se chama Jesus Cristo. Olhe para Ele e diga: Senhor, me fortalece. Tiago fala para um povo: olha, pede sabedoria. Porque a provação produz perseverança. A perseverança, ele vai dizendo: olha, tem luta, tem batalha, mas tenha sabedoria. Peça a Deus, mas peça com fé. Aquele que não tem fé e fica duvidando, não recebe de Deus. Aleluia. Depois desse cântico tão lindo, o que o povo estava cantando agora, irmãos? O que o povo estava cantando agora, depois que saíram, cantaram, adorando a Deus, durante essa longa jornada e essa marcha pelo deserto, era agora um cântico, uma música bastante irritante, de murmuração contra aquele que os livrou de tudo o que estava sobre a vida deles. Em gratidão. Amado, quando você tiver alguma coisa: eu não recebi, você pede e não recebe, pare, olhe o que o Senhor já fez por você. Lembra, traz à memória aquilo que te dá esperança. Olha para os céus e diz: Senhor, o Senhor já fez grandes coisas pela minha vida, Pai, e eu sou grato. Apesar de todas as lutas, eu sei o meu Redentor vive, e o Senhor já me deu muitas coisas, Pai. Aleluia. E apesar da fiel e miraculosa provisão de Deus, desse milagre tão maravilhoso, essa provisão divina de Deus, de dar água e maná, deu a eles, deu água, deu maná, deu cordonizes, deu tudo a ele, deu tudo para esse povo. Apesar de ele ter dado tudo isso a eles, continuou falando e reclamando e falando coisas que desagradavam a Deus o tempo todo, até eles chegaram ao acampamento de Refidim. Foi lá que Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha em Horebe, em Êxodo 17, aleluia. Ao fazer isso, Moisés bateu, ao invés de tocar, uma torrente de água miraculosamente jorrou da pedra, águas cristalinas, para sustentar e para dar a esse povo, um povo, irmãos, que não merecia, assim como eu e você não merecemos. Tudo na vida que eu e você tem não é pelos teus méritos, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor de Deus. Porque, amado, o que está em nós é apenas um sopro de vida. Amado, só em acordar hoje, obrigado, Senhor, por este milagre. Sair da minha casa e chegar aqui é um milagre de Deus. Deus tem nos guardado. Não diga: eu dirijo bem, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, tudo é para a glória de Deus. Em tudo, dai graças a quem? A Deus. Não meus méritos. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não sou nada, Pai, e o Senhor sabe. Eu sou necessitado da tua misericórdia, do teu carinho e do teu amor pela minha vida, Pai. Sabe, apesar de tudo isso, ao fazer isso, a água saiu. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo se refere justamente a este incidente, aonde ele diz, em 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 1 ao 4: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, uma nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só maná, de um manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia.
Apesar da inconstância, apesar de todas as coisas, o Senhor não abandona, Ele está ali. O Senhor é constante, porque Ele é Deus. Ele não nos abandona, somos nós que o abandonamos, com as nossas atitudes, com as nossas maneiras de pensamentos que desagrada a Deus. Quando eu não perdoo, eu estou dizendo, eu estou abandonando. Deus não me abandona, Deus jamais te abandonará. Ele não nos abandona, somos nós com as nossas mazelas e pensamentos e situações que são contrárias a Deus, que nos afasta de Deus. Aleluia! Em outras palavras, no sentido espiritual e sobrenatural, ainda que também muito real, Jesus estava com o povo de Israel durante sua longa jornada pelo deserto, mesmo não merecendo. Que testemunho, irmão, maravilhoso da fidelidade de nosso Deus. O Senhor continuou a proteger o seu povo e a cuidar deles, mesmo quando estes faziam as piores reclamações. E aí nós vemos a visão maravilhosa da graça de Deus lá. Apesar de tudo, o Senhor nos chama pelo nome. Apesar do que você às vezes pensa que não agrada a Deus, o que o Senhor diz é: arrepende-te do teu pecado. Arrependa-se hoje, arrependa-se agora. Se você tem pensamentos, sabe, um coração, sabe, dobre, sabe, de situações, você está aqui, mas você está pensando em situações, saia disso, pense só nas coisas que te levam na presença de Deus. Pense nas coisas que são do alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, é de Deus que vem a nossa vitória, porque Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é tremendo, e Ele diz: eu nunca te deixarei só. Aleluia! Amado, quando eles estavam passando dentro do mar, a coluna de fogo, olha como Deus é maravilhoso, Ele sai da frente e vem para a retaguarda. Para quê? Para guardar. Quando Deus, irmãos, tem algo na tua vida e tu é fiel a Ele, Ele te blinda e Ele te guarda, Ele te protege, Ele coloca anjos ao seu derredor, guardando e livrando-nos de todas as coisas que são contrárias à sua palavra. Quando nós apenas cremos e temos nele a confiança, uma confiança plena naquele que é e que há de vir, vai vir buscar a sua igreja, porque o Senhor é Deus. Aleluia! Aleluia! Apesar de tudo, o Senhor continuou a proteger eles. Aí nós vemos a graça. E não é exatamente assim que Deus cuida de nós hoje, irmão. Ele cuida de mim, cuida de você. É justamente assim. Às vezes, irmãos, a gente, por mais que queira, irmão, nós vamos falhar, nós vamos viver situações que vai desagradar, mas que o Espírito Santo nos toca. E quando Ele nos toca no profundo, nós choramos aos pés do Senhor. Porque aqueles que choram aos pés de Cristo encontram a favor de Deus. Aqueles que choram aos pés do Senhor, pedindo a Ele: Senhor, me fortalece, Pai. Me ajuda nessa inconstância, Pai. Porque, Senhor Deus, eu tenho fragilidade nesta área. Eu tenho algo, Senhor Deus, que não está legal em mim, Pai. Me ajuda. Peça socorro, mas não peça socorro a homens, a situações, seja lá o que for. Peça socorro àquele que pode socorrer. E o único que pode socorrer na hora da angústia se chama Jesus, o Nazareno, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso. Esse é o Deus que cuida de nós. Apesar de todas as coisas, Ele, sabe, Ele quer guardar a nossa vida. Nós o adoramos de um jeito inconstante, muitas vezes, que desagrada. Que a gente venha pedir ao Senhor: Senhor Deus, que eu seja constante na minha fé, que eu seja constante na minha adoração, Pai. Ó Deus, eu tenho que te adorar aonde eu estiver, Pai. Eu tenho que te adorar, Senhor Deus, porque as minhas atitudes vai mostrar àqueles que me cercam, Senhor Deus, se eu sou ou não sou.
Se eu tenho algo contigo, eu não tenho. Quando você toma posição, irmão, verdadeiramente de um discípulo do Senhor Jesus Cristo, um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, você não é inconstante, mas é constante na sua fé. Você está sempre firme naquilo que você crê e defende. Você não tem medo de levantar a bandeira do Evangelho aonde você estiver. Não seja um agente duplo da KGB, ou seja lá da onde, escondido na igreja da glória a Deus, misturado com aleluia. Mas quando está com aqueles que não querem nada com Deus, até a tua maneira de falar também muda. Você está assim, irmãos, avalie agora. Reveja os seus conceitos, olhe para dentro de si, faça uma retrospectiva e diga: Senhor, me ajuda, Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus que me guarda, é o Senhor que me fortalece. Sabe, irmãos, Deus é um Deus tremendo, aleluia. Muitas vezes seguimos ao Senhor de maneira esporádica. Em dado momento, louvamos a Deus por uma bênção em nossa vida. E é assim mesmo, irmãos. Tem pessoas, irmão, que culpam a Deus por muitas coisas. Perde a oportunidade de ficar calado e apenas chorar e começar a falar até em mistério com Deus. Falar, irmão, às vezes você nem entende, mas o Senhor está ali, tal como Ana. Ele não entendeu, mas ela estava falando em mistério com Deus, colocando o seu coração e a sua dor, o seu sofrimento todo, ela estava derramando diante de Deus, não diante de um homem que era chamado Eli, não era o profeta Eli, não era aquele homem, não, ela estava chorando aos pés de Deus. Amado, ore aos pés do Senhor e chore de madrugada pedindo a Deus revestimento do seu poder e sabedoria do alto, e Ele há de te dar. Aleluia, aleluia. Então, irmão, depois nós fazemos uma curva, depois da bênção, sabe? E repreendemos a sua falha, repreendemos. Tem gente que repreende Deus. Se o Senhor não me der, eu abandono. Se o Senhor fizer, eu não faço. Quem somos nós, irmão, para dizer isso? É Deus que é Deus, irmão. Ele é Deus de todas as maneiras. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, é Deus. Se Ele vir, é Deus. Se Ele não vier, é Deus. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, o Deus tremendo que abriu o mar. Aleluia. Esse é o Deus. Aleluia. Então, irmão, se Ele não dá o que nós queremos, nos tornamos inconstantes. Amado, não venha para receber, venha para dar louvor a Deus, venha para adorar o Senhor. Pare de querer as coisas, não venha barganhar com Deus. Amado, eu não quero riquezas dessa terra, e o Senhor sabe disso. Eu não quero, irmão, tem pessoas que é carro do ano, casa não sei da onde, casa, quer isso, irmão. Isso não é pecado, tenha, peça, Deus dá, mas não se agarre nisso, peça algo que é melhor. Senhor, me dá sabedoria do alto, para, Senhor Deus, quando em momentos oportunos, Pai, não ser meu intelecto, mas a sabedoria que vem do Senhor para resolver situações, para falar aquilo, Pai, não que eu tenho na minha mente, mas que o Senhor coloca no meu coração, para alcançar as pessoas que precisam, Pai. Senhor, me dá sabedoria do alto, Pai, para quando eu falar, não falar das coisas terrenas, mas falar da Tua palavra, cheio da Tua unção, cheio de intrepidez e autoridade, para ver uma alma, Senhor Deus, que está indo para um abismo terrível, Pai, ser salva. Para isso, Senhor Deus, o Senhor nos chama apenas para pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus e dizer que Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que protege, é Ele que nos guarda a todo momento. Não queira olhar as coisas, se não me der isso, querer aquilo. Tem muita gente buscando isso. Amado, não venha buscar essas coisas. Venha buscar de Deus sabedoria do alto, para ser uma pessoa que agrada somente a Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, irmão,
quando a gente faz isso, sabe? Apesar de todas essas situações, Ele continua fiel, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel o tempo todo. Deus nunca nos deixa de nos amar. Ele pagou um preço por amor de todos nós. Ele nos ama e eu e você ama a Deus? Será que eu e você fazemos coisas que agradam ao Senhor? Quando você diz que agradam, que ama uma pessoa, mas faz tudo para desagradar e trazer tristeza, você ama de verdade? Porque quem ama, irmão, faz de tudo para aquela pessoa ser feliz. Ele se dá, ele abre mão de muitas coisas. É assim no casamento. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer a minha esposa feliz. Você não casou para ser feliz, você casou com seu marido para fazer ele feliz. Quando você entende isso, um querendo fazer a felicidade do outro, há algo maravilhoso. Aí o Senhor move céus e terra e diz: é aí que está a felicidade, filho. Tu entendeu? Nós temos que buscar de Deus, sabe? Fazer o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa. Se eu faço tudo para não alegrar o Senhor, força eu tenho espiritual? Nenhuma. Mas quando você faz as coisas que agradam o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí você está firme. A luta vem, mas você está aqui. Eu faço tudo que é possível para agradar o meu Deus, que me tirou do Egito. Me tirou do lamaçal terrível, horrível e horrendo, e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Amado, eu não tenho palavras para agradecer a Deus o que Ele fez na minha vida. Eu vivia a vida achando que estava tudo bem. Tinha dinheiro, andava para lá, viajava para cá, tinha isso, tinha aquilo, tinha dólar, recebia em dólar, e achava que aquilo ali era vida. Não, filho, isso não é vida, filho. A vida, só a vida em Cristo Jesus. Olha para mim. E por mais que eu tivesse, não havia felicidade. Mas a verdadeira felicidade e paz só se encontra em Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, que guarda a nossa saída, a nossa entrada e a nossa saída. É Ele que nos protege, é Ele que nos livra, é Ele que faz, é Ele que é fiel, é Ele que nunca nos deixa de amar, é Ele que derrama sobre nós os seus dons, incluindo o maior deles, que é o perdão dos pecados e a promessa de vida eterna. Isso é maravilhoso. Sabe, Ele nos perdoa. Apesar de todas as coisas, Ele quer que a gente reconheça os nossos erros e peça perdão a Ele, e Ele nos faz uma nova criatura. Pensávamos assim, vivíamos assim, agora a gente não vive mais assim ou daquele jeito, porque a gente ora a Deus, pede ao Senhor, coloca no altar dele: Senhor, o que Tu queres que eu te faça? Como o Senhor quer, Pai, que eu venha fazer? Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor Deus, a tomar essa decisão. Seja ela qual for na minha e na sua vida. Peça ao Senhor. E você verá o que Deus vai fazer na tua vida. Porque Ele é um Deus fiel. Aleluia. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Porque, irmão, tudo isso que Ele nos faz não é por nossos méritos. Não é a base do meu mérito ou do seu, é pela graça. Sabe, somos muito excêntricos demais para merecer qualquer coisa de um santo e maravilhoso e tremendo Deus. Somos muito. A gente só pensa em nós mesmos. A gente só olha para as coisas. Irmão, pare de olhar para si mesmo. Mas olhe para o Senhor e peça: Senhor,
Me dá a visão espiritual das coisas espirituais para agradar somente ao Senhor, para te adorar, Senhor Deus, em qualquer lugar, para que a minha família, Senhor Deus, seja sempre, Pai, esteja sempre na Tua presença, através da Tua palavra, do nosso agir, do nosso comportamento, de perdoarmos, Senhor Deus, mutuamente, de estarmos sempre, Deus, ajudando um outro, abraçando um outro, porque nós precisamos um dos outros, irmãos. Não adianta você querer viver em um lugar isolado, formando grupinhos. Não é grupo, é apenas uma igreja firme, constante, unida no amor de Deus, através da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. Isto é unidade. Todos ajudando a todos, todos abraçando a todos, todos olhando com os olhos da fé, olhando com os olhos espirituais, não deixando de lado. Amado, nós não podemos deixar nenhum de lado, nenhum para trás. Vai buscar e coloca, diz: olha, o Senhor é conosco, vem, porque eu também estou contigo. Vamos junto, porque ninguém é mais forte que o outro, ninguém é mais sabedor do que o outro, ninguém é, irmão, não é rótulo, pastor, bispo, seja lá o que for, não é isso, irmão, é ser cheio do Espírito Santo e amar um ao outro, irmão, de maneira tal, que diga: Senhor, me ajuda a amar mais a toda a criatura, Pai, amar aos todos, Senhor Deus, sem olhar a quem. Pai, que eu não venha fazer juízo de ninguém, mas apenas amar como o Senhor amou. O Senhor amou de maneira tal que eu não merecia nada, mas hoje eu estou aqui, Pai. E eu reconheço que não mereço, mas que o Senhor, meu Deus, através da minha vida, dos meus irmãos que aqui estão, Senhor Deus, sejam ganhadores de almas para o reino do Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, não merecemos. Sabe, quando a gente olha as bênçãos de Deus, irmão, são derramadas de maneira graciosa e gratuitamente. Ele dá e Ele quer dar mais. Quanto mais nos concentrarmos nesta verdade e honrarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso fiel e Salvador Deus Todo-Poderoso, mais resolutos nos tornaremos em nossa devoção a Ele e seremos mais constantes na fé, dizendo: Senhor, me ajuda nessa caminhada. Olhe que Tiago, capítulo 1, eu quero encerrar aqui no capítulo 1 que nós lemos. No capítulo 1 de Tiago, Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Mas, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Situações que nós aprendemos aqui na escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção, sobre a oração sacerdotal que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, e que o Senhor, Ele nos ensina tantas coisas maravilhosas e que nós aprendemos aqui, inclusive sobre a tentação. Sabe, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Foi isso que faltou a esse povo que estava ali no deserto. Faltou paciência, faltou entender as coisas de Deus. Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, falta sabedoria a muita gente. Amado, sabedoria do alto, ela vem para nos ajudar em situações e circunstâncias difíceis, que muitas vezes a gente não consegue por nossos intelectos. Muitas vezes a gente dá um passo errado porque faltou pedir ao Senhor: Senhor, dá-me sabedoria, Pai. Sabedoria para viver, meu Deus, a tua vontade. E Ele diz: peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Mas é dado a quem, irmãos? Aquele que peça, porém, com fé, e nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos.
porque aquele que vive e não pede sabedoria, e não pede ao Senhor, vive uma vida querendo viver a sua vida do seu jeito, e não entende que se o Senhor não nos fortalecer, a gente se torna inconstante na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. É na nossa vida com as pessoas. Amado, quando a gente olha essa situação, a gente muitas vezes é inconstante com aqueles que nos cercam. A gente uma hora está assim, uma hora está desse jeito, irmão, que a gente seja firme. Firme naquilo que o Senhor nos chamou. Sejamos constantes na nossa fé, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa força, o Senhor é que nos fortalece, porque aquele irmão que busca do Senhor, ele encontra quando pede a Deus fé. Senhor, me dá fé para viver uma vida que te agrada, Senhor, em todos os meus momentos. No verso 9 diz: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, prova, eu e você vamos passar. Situações de lutas nós vamos passar, mas que o Senhor te fortaleça nesta noite para louvor da sua glória, e que você seja fortalecido, e que eu e você sejamos constantes na nossa fé naquele que nos chamou. Aleluia! A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque Ele é um Deus tremendo. Amém?